Muito bem, pessoal, agora nós vamos falar sobre o sacramento da crisma, o sacramento da confirmação. Então, nós já vimos, de modo geral, o que são os sacramentos, né? Nós vimos que é um sinal visível de uma graça invisível. A parte visível do sacramento é aquilo que a gente chama de matéria e forma do sacramento. Então, a gente viu, por exemplo, o sacramento do batismo, que é o sacramento mais necessário que tem, porque sem o batismo a gente não pode entrar no reino dos céus. A gente precisa do batismo para ser salvo. E qual que é a matéria do batismo? A gente viu lá que era o quê? Era a água potável, a água limpa. Qual que era a forma do sacramento do batismo? Eram aquelas palavras: eu te batizo em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, esse sinal visível vai com certeza transmitir uma graça invisível. No batismo a gente viu lá, a pessoa vai receber a graça santificante primeira, ela vai ter o perdão do pecado original, ela vai se tornar um filho adotivo de Deus, um membro da igreja, vai imprimir o caráter de cristão, todos aqueles efeitos do batismo que a gente viu na aula anterior. Agora, na crisma, a crisma, que também é um sacramento, ela também vai ter a sua parte visível e a sua parte invisível, que é a graça que é transmitida nesse sacramento. Então, a parte visível do sacramento da crisma vai ser a matéria e a forma do sacramento da crisma. A matéria do sacramento da crisma é o óleo de oliveira e o bálsamo. Óleo de oliveira porque a igreja nos ensina que na Quinta-feira Santa, quando Nosso Senhor estava no Jardim das Oliveiras, em que ele suou o sangue, ele santificou a oliveira, e daí que vem o óleo de oliveira que se usa no sacramento da crisma. Então é esse óleo de oliveira misturado com bálsamo, preparado sempre pelo bispo. Então nós vimos que no sacramento do batismo, um padre ou até um leigo poderia batizar, embora o leigo batize só em casos de emergência. Mas no caso da crisma, é somente o bispo quem pode dar esse sacramento. Então a matéria vai ser essa, o óleo de oliveira com bálsamo, e a forma do sacramento da crisma, que são as palavras que o bispo vai dizer, eu te assinalo com o sinal da cruz e te confirmo com o crisma da salvação, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, através desse sinal visível, ou seja, do uso da matéria do crisma, que é o óleo de oliveira junto com bálsamo, e junto com essas palavras, que é a forma do sacramento, eu te assinalo com o sinal da cruz e te confirmo com o crisma da salvação, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós temos certeza que vai ser transmitido as graças próprias do sacramento da crisma. E quais que são essas graças? Agora que nós vamos ver. Então, olha o que vai dizer o catecismo. A confirmação ou crisma é um sacramento que nos dá o Espírito Santo, imprime na nossa alma o caráter de soldados de Cristo e nos faz perfeitos cristãos. Então, olha isso. Então, o sacramento da crisma, ele vai imprimir na nossa alma um caráter, igual a gente viu, tem 3 sacramentos que imprimem caráter na alma: o batismo, a crisma e o sacramento da ordem. Então, na crisma, nós vamos receber um outro selo espiritual aqui, que vai ser marcado e que vai ficar por toda a eternidade. Nós vamos receber as graças, que diz aqui, para ser soldados de Cristo. Então, a gente vai ter essa graça necessária para vencer todos os respeitos humanos que a gente vê, que é um pecado gravíssimo, o pecado dos respeito humano, para a gente testemunhar nossa fé, vai nos tornar perfeitos cristãos. Então, o que diz aqui é o quê? Que vai ser derramado os dons do Espírito Santo. Então, o que seriam os dons do Espírito Santo? Eles seriam as virtudes sobrenaturais de modo mais elevado, de modo mais perfeito. Se a gente pudesse fazer uma comparação entre as virtudes e os dons, é como se a gente comparasse um barco à vela com um barco a remo. E no caso, as virtudes seriam um barco a remo e os dons do Espírito Santo seriam o barco à vela. Então, no barco a remo, ele precisa de um esforço grande nosso para ele andar para frente.
Então, todas as virtudes sobrenaturais, embora elas estejam agindo pela ação do Espírito Santo, ela tem também uma colaboração grande nossa. Então, você vê, por exemplo, a virtude da própria caridade. É evidente que quem infunde a caridade em nós é o Espírito Santo. Se Deus não infunde ali o estado de graça na gente, não tem a caridade em nós, só tem um amor humano ali. A partir do momento que a gente recebe o estado de graça, a gente tem a caridade, que é uma virtude sobrenatural. Mas a caridade, a gente também, quando a gente vai fazer um ato de caridade, tem também uma participação humana nossa. Não é somente uma ação do Espírito Santo, é uma ação conjunta do Espírito Santo com o homem. Já nos dons, é uma ação predominantemente mais do Espírito Santo. É por isso que se diz que seria um barco à vela, ou seja, no barco à vela você está lá e o vento vai levando, você só tem que deixar ele levar, você não pode ser nenhum impedimento para o vento. E é mais ou menos isso, né? A alma santa, a alma perfeita, ela vai se tornando tão dócil a Deus que chega um momento que praticamente a ação divina constante ali. E na crisma, ao receber os 7 dons do Espírito Santo, a gente vai ter essas graças necessárias para isso, para nos tornar perfeitos cristãos. Então, os 7 dons do Espírito Santo que nós vamos receber é o dom da sabedoria, o dom do entendimento, do conselho, da fortaleza, da ciência, da piedade e do temor de Deus. Naquela folhinha que eu sempre ponho para vocês da catequese, no verso dela, eu fiz uma tabelinha que mostra a virtude aperfeiçoada e que dom que está relacionado a ela. Então, por exemplo, a virtude da prudência, ela vai ser aperfeiçoada pelo dom do conselho. A virtude da justiça vai ser aperfeiçoada pelo dom da piedade. A virtude da fortaleza pelo dom da fortaleza. A virtude da temperança pelo dom do temor. A virtude da fé pelo dom da ciência e o entendimento. A virtude da esperança também pelo dom do temor. E a virtude da caridade pelo dom da sabedoria. Olha isso, a sabedoria é um dom pelo qual nós, elevando o espírito acima das coisas terrenas e frágeis, contemplamos as eternas, isto é, a verdade, que é Deus, na qual pomos nossa complacência, amando-o como ao nosso sumo bem. Ou seja, o dom da sabedoria é essa caridade elevado a um grau tão grande que a ação predominantemente ali é do próprio Espírito Santo. Então isso exige uma grande docilidade da pessoa. Por isso que os santos, eles são dóceis à ação de Deus. Eles não criam uma barreira na ação de Deus nas suas almas, né? Então a crisma vai fazer isso. Então a gente percebe que a crisma ela é como se fosse um crescimento da alma, né? No batismo a gente evidentemente que vai receber o Espírito Santo. É claro que no batismo, né, a gente recebe a graça santificante primeira, então a gente recebe ali o Espírito Santo. Na crisma a gente vai receber aquilo para se tornar um perfeito cristão, né? Se não tiver o nosso impedimento, se nós não colocarmos oposição a isso, a gente vai transformar aquele nosso barquinho a remo num barco à vela na crisma, entendeu? E no caso, a crisma, ela é um sacramento dos vivos, ou seja, a gente tem que se aproximar da crisma já em estado de graça. Não pode aproximar da crisma em estado de pecado mortal, que isso é um sacrilégio, é um pecado grave. Se você tiver infelicidade de fazer a crisma em pecado mortal, vai ser impresso o caráter da crisma na sua alma, né? Você não vai precisar fazer de novo outra crisma, mas os efeitos e a graça desse sacramento só vão ser dados a você no momento que você fizer uma confissão dos seus pecados. E isso você jamais deve fazer, porque é um sacrilégio, né? Receber um sacramento dos vivos, que é a crisma, por exemplo, em estado de pecado mortal, isso é um pecado muito grave, é um sacrilégio. Então, para fazer a crisma, você tem que estar em estado de graça, diferente do batismo, que é um sacramento dos mortos, né? Então, muito bem. Então, a gente viu já que é a matéria da crisma, que é aquele óleo de oliveira com bálsamo, a forma da crisma, que são aquelas palavras que o bispo vai dizer na fronte,
e viu já as graças que vão ser transmitidas nesse sacramento. Ou seja, a gente viu o sinal visível da crisma e quais que são aquelas graças invisíveis que com certeza vão ser transmitidas ali. E agora vamos falar rapidamente sobre a cerimônia da crisma, né, que o Catecismo de São Pio X ele explica. Então, olha aí, o bispo, né, lembrando, é sempre o bispo que administra o sacramento da crisma. Para administrar o sacramento da confirmação, né, que é o outro nome para crisma, ele primeiro estende as mãos sobre os que estão para se crismar, invocando sobre eles o Espírito Santo. Em seguida, faz uma unção em forma de cruz com o santo crisma na fronte de cada um. Então, aquele santo crisma, que é a matéria do sacramento, que é aquela mistura de óleo de oliveira com bálsamo, ele vai fazer um sinal da cruz na fronte de cada um, né, que vai ser crismado. Dizendo as palavras da forma. Qual que é as palavras? Ele vai fazer esse sinal com o santo crisma, que é a matéria, enquanto ele diz: eu te assinalo com o sinal da cruz e te confirmo com o crisma da salvação, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Depois, com a mão direita, ele vai dar uma leve bofetada na face do crismando. Então, com uma mão ele passou o óleo, né, do crisma e disse a forma, e com a outra mão ele vai dar um tapa realmente, uma bofetada no rosto do crismando, né? E o catecismo vai explicar isso daqui, né? Ele vai dizer, enquanto ele dá esse tapa, ele vai dizer: a paz seja contigo, e no fim ele vai abençoar todos os crismandos. Aí o catecismo vai perguntar, né, por que o bispo dá essa bofetada no rosto do crismando? Em primeiro lugar, a unção ela vai ser na fronte, aquele sinal da cruz, porque é onde aparecem os sinais do temor e da vergonha, a fim de que o crismando entenda que não deve envergonhar-se do nome e da profissão de cristão, nem ter medo dos inimigos da fé. Ou seja, aquilo que eu te falei, a crisma vai dar uma graça especial para você nunca ter respeitos humanos na sua vida. Ou seja, você vai testemunhar a sua fé onde quer que você esteja. É aquilo que Nosso Senhor disse: quem se envergonhar de mim diante dos homens, eu me envergonharei diante dele, de meu Pai que está nos céus. Então, se a gente se envergonha de Cristo aqui, ele vai se envergonhar de nós no céu, né? No juízo, né? Porque a gente não vai ir para o céu se a gente se envergonhar de Cristo. E na crisma a gente tem essa graça especial para não ter esse respeito humano e sempre testemunhar a nossa fé. Então é por isso que é na fronte, porque a nossa fronte é onde a gente demonstra os nossos sinais de vergonha e medo, né? Então é exatamente por isso que ele vai fazer na fronte esse sinal da cruz, porque para acabar com essa vergonha e esse medo de testemunhar a Cristo em todos os lugares. E depois vai falar o catecismo, ele vai dar uma leve bofetada na face do crismando para que ele saiba que ele deve estar pronto a sofrer todas as afrontas e todas as penas pela fé e amor a Jesus Cristo. Ou seja, olha, filho, você vai lá, você não vai ter mais respeitos humanos, você vai testemunhar a Nosso Senhor em todos os lugares que você for, e saiba que você vai apanhar por causa disso. Então já estou te dando um tapa agora para você lembrar quando chegar a hora, tá? Então é por esse motivo que o bispo dá o tapa no rosto. E por fim a questão dos padrinhos e madrinhas de crisma, mesma coisa. Lembrando que se é menino, o padrinho tem que ser homem, né? Se é menina, aí tem que ser uma madrinha, né? Então o padrinho tem que ser do mesmo sexo que o outro. Então, se é um menino, ele vai escolher um homem para ser o padrinho dele. Se é uma menina, vai escolher uma madrinha, tá? E a mesma coisa, o padrinho e a madrinha tem que ser um bom católico, né? Porque ele também vai ter esse dever de cuidar da alma daquela pessoa, né, que está sendo crismada. Ele vai assumir ali uma responsabilidade que no dia do juízo dele, ele vai ser cobrado por Deus por isso. Então ele vai ter que rezar por aquela alma a vida toda e procurar saber como é que está a alma daquela criança, né? Se os pais estão dando a educação devida cristã para eles, né? Se ele está procurando receber os sacramentos, se educar na doutrina cristã. Então o padrinho passa a ter esse dever. Então muito cuidado quando for escolher o padrinho ou a madrinha,
Não vai escolher uma pessoa só para ser o legal, né? Vai escolher porque você está preocupado com a salvação da alma daquela pessoa. Então tem que ser um bom católico, um católico que você possa confiar a sua alma a ele, tá? Então, por fim, leia as questões de 575 a 593 e as questões de 852 a 921 do Catecismo de São Pio X, tá? Lembrando que eu tô sempre pondo a folhinha aqui. Tô sempre pondo a folhinha aqui, tá? E aí vocês baixem essa folhinha, imprimam e vão estudando aí na casa de vocês, lendo juntos sempre o Catecismo de São Pio X, tá bom? Então, um abraço a todos, fiquem com Deus.